Ok, então, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Boa tarde. Como a professora Simone falou, após a nossa reunião aqui no Meet, a gente vai passar esse material para o professor Francisco e ele vai deixar lá na sala do ambiente disponível para quem quiser voltar, tirar dúvida e assim por diante. Então, vamos lá. Período passado, né, projeto da pesquisa passou, legal, todo mundo está aqui, já está contemplado para continuar, né? Então, nada do que for feito aqui vai ser colocado lá. Então, nova etapa, né? Então, nessa nova etapa, nós temos o quê? Temos instrumentos de coleta de dados, que vence agora dia 15, né? Ok? Então, um novo arquivo, né? Uma nova etapa iniciando. Nessa etapa, o que é que nós vamos fazer? Lá na metodologia, né, do projeto de pesquisa, nós colocamos lá como nós íamos proceder para fazer o nosso trabalho de campo. Né? Então, nesta etapa, nós vamos descrever, né, como será essa etapa. Né? Não é para agregar resultado nenhum ainda, porque essa etapa é para nós formalizarmos o instrumento de medida. Então, lá na metodologia foi colocado que é uma pesquisa qualitativa, uma pesquisa quantitativa, né, e assim por diante. E que nós vamos utilizar um instrumento para fazer essa pesquisa. Correto? Então, tem os que vão fazer entrevista, outros vão fazer questionário. Não esquecer que, mesmo em entrevista, você tem que estar com material semi-elaborado com o que você vai perguntar para o seu interlocutor, com o seu entrevistado. Né? Não pode ser uma entrevista assim, aleatória. Né? Eu tenho que já colocar no meu portfólio aqui quais são as perguntas que eu vou fazer, para fazer o nosso estruturado direitinho, para não ficar, né, depois perdido. Perguntei isso, perguntei aquilo. Né? Então, nesse momento, a gente fazer esse instrumento. Quem for fazer entrevista, coloca lá, o que é que eu vou perguntar para o meu entrevistado? O que é que eu quero atingir? O que é que eu coloquei lá na minha metodologia? O que é que eu quero atingir? O objetivo que eu quero atingir lá, eu tenho que colocar aqui no meu portfólio de perguntas. A mesma situação. Vou fazer uma entrevista através de questionário, vou colocar lá na internet lá o link, vou mandar por e-mail e assim por diante. Tudo bem, legal. Vou fazer um questionário. E aí, lá na aula de metodologia passada, vocês viram que o questionário pode ser abertas, perguntas fechadas, enfim, você vai colocar tudo que você quer, todas as perguntas, consoantes com aquilo que você quer atingir. Eu vou fazer análise descritiva. Né? Vou fazer aí umas 5 entrevistas, 10 entrevistas, né? E vou fazer a outra parte, que é o quê? Pegar essa entrevista, aí já estou falando lá, mais um pouquinho na frente, né? Vou pegar essas 5 entrevistas e vou trabalhar em cima delas, porque eu tenho que ter, vou fazer uma análise descritiva, eu tenho que ter muita leitura daquele assunto. Tem que ser um profundo conhecedor. Uma das coisas que eu tenho que falar é o seguinte: eu vou fazer 5 entrevistas para fazer uma análise descritiva, faça 5 entrevistas com pessoas que entendam do assunto. Porque senão você não vai fazer a sua análise descritiva. Né? E lá no portal nós colocamos, inclusive, um livro que o pessoal colocou muito aí na metodologia, acho que é Bardan, o nome dele. Né? Tá lá, se não me engano, são uns 600 folhas. É um livrinho pequeno. Lá dá tudo. É o primeiro livro que se escreveu sobre análise descritiva, né? Então, sabe? Então é nisso que nós temos que trabalhar agora. Aí eu coloquei alguns pontos aqui, quando eu passo no Zap aqui, né? Pessoal, não esqueçam que tudo isso tem que ter um parâmetro estatístico. E eu comecei com algumas pessoas,
E falei assim, digo, vocês tiveram estatística, né, do curso. Aí, eu não sei até que ponto chegou essa estatística, né? Mas cálculo amostral, gente, é a coisa mais fácil que tem, né? Qualquer site, tem inclusive site que já dá pronto, né? Coloca lá no Google, coloca lá, cálculo amostral, site de cálculo amostral, e já te dá pronto. O que eu peço é que vocês entendam como é que é feito aquele cálculo. Porque você pode ter site postando a coisa direitinho, tem site que pode postando a coisa meio torta. E vocês vão sair enganados. Se vocês fizerem as contas, vocês não sairão enganados, vocês não sabem de onde está saindo. Vão ter fundamentação de onde está saindo aquele número. Aquilo que a nós, pelo menos, em termos de profissional com graduação, é o mínimo, né, que se pode dizer que você sabe de onde saiu aqueles números. Né? Porque eu já vi alguns trabalhos em bancas, né, que o pessoal calculou a amostral na hora e estava diferente. Então, não é isso que eu quero para você. Eu quero que você vá lá, faça a continha, faça bonitinho. Não é nada, nada de outro mundo. É coisa daqui mesmo, coisa fácil. É quando fala, estatística, o pessoal começa, sabe, a querer explodir. Mas não tem nada disso, não. É muito fácil e tranquilo. Bem, essa é a minha palavra inicial, né? Desejar boas-vindas, né? E que essa nossa reunião surta efeito e que a gente possa, então, né? Já tem algumas postagens, né? Mas quem postou, e aqui como o Jairo, que está aí, né? Junto com o Rafael, que já postou, que, por favor, se depois dessa reunião aqui tiver que mudar alguma coisa, busca lá, já muda, porque tem tempo para isso, né? E assim por diante. Então, espero que a gente venha para esse período aí, né? Com bastante vontade, porque agora vai ser a hora de trabalhar mesmo, né? Aquela parte de fazer prova de pesquisa foi tranquila, agora é a parte mais trabalhosa. Por quê? Porque o campo, a gente imagina, calcula lá o nosso espectro amostral, por exemplo, 200 respondentes, né? É 200 respondentes que eu preciso ter. Com aquelas pessoas que recebe, não manda, não responde, te deixa de molho e tudo mais, você tem que fazer aí, no mínimo, aí, bota aí umas 250 a 300 entrevistas. Porque você precisa de 200 palpáveis, 200 respostas completas. Né? Então, muito cuidado com isso, não é? Precisa de 200, manda para 200 pessoas. Não, mande para mais, porque tem as pessoas que não vão responder. Né? Nesse tempo de pandemia, por exemplo, aqui, nós temos 3 PIBIC, que é trabalho de levantamento de campo, com questionários. Está um pandemônio, ninguém quer responder nada aqui. Né? E nós já calculamos o quê? A quantidade de questionário, quanto que nos leva de confiabilidade isso. Né? É isso que a gente tem que verificar nesse período, né, professor? Porque, por exemplo, o meu trabalho é em escola. E as escolas estão nesse processo de não ter aula presencial. A minha entrevista será com os professores, né? O meu questionário será com os professores, né? Eu tenho que conhecê-los. Então, eu tenho que a escola pegar o contato desses professores para poder enviar esse questionário. A outra pergunta, eu estou com uma ideia do que seria para fazer agora nessa primeira atividade. Digamos que eu vou falar sobre a minha ferramenta será uma entrevista. Então, eu vou começar explicando o que é entrevista, falando de alguns atores que falam que é entrevista, né? Sim, senhora. E aí, depois, eu tenho que montar a minha entrevista já. Sim. Então, basicamente, a atividade seria isso. Essa parte da análise dos dados é depois, né? Isso eu estava falando antes. Depois, porque nós vamos dar uma olhada no seu questionário. Para essa atividade do dia 5 começar com essa introdução sobre qual é a minha ferramenta, né? Citações sobre autores dessa ferramenta de acordo com a minha metodologia. Correto. E gerar o questionário ou a entrevista, não é isso? Sim, senhora. Isso mesmo. Ok. Então está claro agora. Não esquecendo que a primeira capa disso aí é justamente essa parte aí, colocar uma carta dizendo o porquê está sendo convidado para aquilo, né? Dizer que o nome dele será mantido em confidencialidade, ok? Que ele poderá, a qualquer momento, estar acessando o pesquisador responsável
do campo para saber a quantas anda, né? Uhum. E se ele quiser, de repente ele descobre, ele não quer, acha que, sei lá, nós somos comunistas. Ele não quer mais participar da pesquisa, ele vai mandar uma cartinha retirando o nome dele. Entendi. Então, eu não posso dizer que eu sou comunista para ele, né? Tá certo. A hipótese. Então, tem um item que eu tenho que fazer uma carta com a permissão dele, né? Isso, chama-se Que nem termo se fosse para o Conselho de Ética. Se nem, aquela carta de anuência para Conselho de Ética. Isso, exatamente. Não esqueçam de pegar número da carteira de identidade, nome dele completo, porque às vezes o cara coloca aqui um garrancho e diz que ele é o Manuel. Uhum. Então, isso é fundamental. Então, para cada entrevistado, eu vou ter que ter assinado a carta de anuência? Para cada um. O que eu vou postar agora é um modelo da carta de anuência. Sim, senhora. Na nossa atividade. Essa parte aí é quando a gente for para campo mesmo, né? Isso, mas tem que ter a carta para ver como é que está. Sim. E tem um modelo lá no ambiente. Essa carta de anuência, professor, pode ser para a escola? Sim, para todo mundo que quer. Mesmo em vez de eu dar para cada professor, eu posso solicitar isso da direção da escola, assinatura? Veja bem, você vai mandar em papel, que a gente chama face to face, ou vai mandar via e-mail? Isso daí vai depender realmente de como está a situação na escola quando eu for fazer a pesquisa de campo, né? E se vai estar do mesmo jeito que está agora, vai ter que ser tudo online. Quando vai online, o que você faz? Você bota o termo de consentimento esclarecido, né? E coloca lá duas chavinhas, aceito ou não aceito. Eu posso fazer isso no Google Forms e ele dá o aceite, né? Isso, dá o aceite, ele está concordando. Ok? Uhum. Então, como ele já colocou lá que é aceito, você vai ter lá no. Quando você transportar lá a planilha lá que faz o ajuntamento. Que gera o resultado. Vai estar lá o ID do computador. Alguém acessou o computador naquele horário e tudo. Então, e se o entrevistado quiser ficar em anonimato? Aí ele não... Se o entrevistado quiser ficar em anonimato? Mas é isso que eu estou falando. Ah, tá. Eu não preciso expor no meu trabalho o nome deles, mas eu preciso ter a documentação. Sim, porque você vai ter o relatório do sistema lá que está linkado. Se você faz lá no SurveyMonkey, por exemplo, né? Ele te dá uma listagem, né? E dá da onde partiu a pergunta, o ID do computador e qual hora foi acessado. Compreendeu? Então, Entendi. Isso aí você tem que deixar fora. Não pode ficar com você. Tá legal. Ok? A gente vai passar pelo comitê de ética, no nosso caso, professor? A gente vai ter que dar entrada? Olha, em todos os projetos que eu peguei aqui, eu não vejo necessidade, porque nós não vamos interferir em saúde, nós não vamos interferir em nada do cidadão, né? Ah, tá. Geralmente você faz comitê de ética quando você vai interferir com caso de personalidade, capacidade, sexo, orientação sexual, enfim, aí você passa, porque tem aí toda uma turma de LGBTQZ e tudo mais, né? Você tem que estar realmente amparado, né? Que aí o comitê de ética vai te dar, inclusive, um respaldo, né? Porque ali aparece aí picareta que quer processar a gente, né? E aí você também ética, tem que ter muito cuidado. Uhum. Mas os projetos que eu tive vendo aqui, não vão fazer só... Que bom, menos uma dor de cabeça. Porque também, falar em comitê de ética nessa pandemia vai pegar, né? Outra coisa, quando a gente faz o questionário, me lembrei agora e fugiu de novo. Quanto ao modelo, que o senhor pegou e falou que a carta de anuência vai ser um item. E aí é para a gente esquecer vírgula, né, do nosso, que a gente não vai dar continuidade lá, vai ser um novo arquivo, né? Sim, um novo arquivo. A UFAM já deu esse modelo, a gente segue aquela linha de formatação, de modelo do anterior. Vai seguindo, né? O senhor pode depois só dizer quais itens que a gente tem que colocar? Por favor. O senhor pode... Como? Depois o senhor pode dizer quais itens que tem que ter nessa primeira atividade, por favor?
Tá, ó, por exemplo, vamos lá. Eu vou fazer um questionário, né? Uhum. Questionário, tá. Então, o questionário vai ter a composto de quê? O termo de consentimento esclarecido e assim por diante, né? Eu vou ter o questionário em si, certo? Sim. Tranquilo. Ah, tá. Agora, Então não tem eu me lembrei. muito volume, né? No questionário, por exemplo, aí eu tenho um questionário que eu vou fazer um questionário, perguntas abertas e fechadas, né? Vou fazer aquele questionário do sim ou não, às vezes, talvez. Aí eu já vou usar uma escala Likert. Aquelas de peso, né? Concordo, concordo. Isso, vou do não concordo e vou para concordo Não, plenamente, né? isso. Aí Então, concordo. 5 itens, né? Isso. E a Aí eu gente pode fazer o cálculo. isso, aí quem for para a escala Likert, lá na tabulação do resultado de campo, tem que ter conhecimento de estatística. Por quê? Porque você vai ter que fazer lá o quê? Inspeção, né? Uhum. Você tem que fazer, num primeiro momento, a primeira passagem do questionário, né? Porque sempre é bom, além de quando você fizer o questionário, né? Aí vale para todos. Você passar por um grupo de pessoas para ver também se aquilo que você está perguntando, todo mundo está entendendo se é aquilo que você está colocando como premissa, né? Depois você vai fazer a relação pontuação baixa é correta, pontuação alta incorreta, né? Porque eu vou do Uhum. negativo ao positivo, do não concordo até o concordo, né? A estatística Sim. você sabe que vai de -1 a 1, né? Então Isso. A gente fez um trabalho já, acho que foi no segundo período ou no terceiro, que a gente usou essa. A gente fez uma atividade usando esse tipo de estatística. então, quer dizer, quem for para a escala Likert, lá depois, lá na exposição dos dados, tem que, né? Porque na Uhum. correlação eu vou saber se a minha se a pesquisa de campo ela é positiva, se ela é negativa, se ela não deu em nada, né? Eu vou ter que montar esses gráficos depois. Tá? Então, aí se eu vou dizer, eu quero fazer meu trabalho é uma análise. Até falei logo no início, qual é o nome dela? Eu vou fazer o questionário. Descritiva, o senhor falou. Descritivo, né? Então, o que, que acontece? Além do meu questionário, eu vou colocar como eu vou proceder a minha pesquisa, a minha análise, quais são as ferramentas que eu vou utilizar. Né? Isso serve também para o pessoal que está fazendo pesquisa do âmbito de levantamento documental ou bibliográfico. Quais são as bibliotecas que eu vou acessar? Quais são as revistas, quais são os documentos. Né? Eu tenho que ter um roteiro, porque eu chegar lá na biblioteca, eu vou olhar. Não, eu tenho que já ter um direcionamento. Olha, eu quero fotografias do ano de 1500 a 1600 do Brasil. Pronto. Onde eu vou conseguir isso? Pô, não tem no Brasil. Eu vou ter que conseguir isso aqui numa biblioteca, no mínimo, de Portugal. E aí, eu tenho acesso a essa biblioteca? Eu tenho que colocar qual é o meu roteiro. Quais são as dificuldades e o roteiro, no roteiro, né? Né? Até eu comentava com o professor Armando, por exemplo, no projeto de pesquisa, que não tem, nesse nosso caso, são as contingências, né? A pandemia é uma contingência. Se houver um negócio, como é que eu vou fazer para resolver meu problema? Porque, por exemplo, eu conversando com alguns alunos, eles falam, cara, na pandemia eu pensei que nós íamos ficar sem aula. Pensou, né? Não dá, né? Como a gente fala, dentro do computador não passa vírus para ninguém, né? Agora, lógico que tem os problemas familiares e tudo mais. Mas, Caso a gente já tenha uma estrutura EAD, não vai ter esse problema. exatamente, mas o pessoal que está vendo AD tem que haver um contingenciamento para que não haja problema, porque nós temos um prazo aí rodando, né? Então a gente tem que, né,
teria que ter previsto também isso aí, né? Por exemplo, nós vamos partir de agora para a feitura do instrumento, mas daqui a pouco nós vamos para o campo. E com essa pandemia, a senhora colocou bem tranquilo. A escola pode ou não voltar, né? Se voltar, como que eu faço? Se não voltar, como é que eu faço também? Né? Eu já começo aqui a trabalhar modos para que eu não seja pego de surpresa. Preparei meu material, agora a escola não está funcionando. Parabéns! Vamos botar a cabeça para funcionar. Vou na escola, com a diretora, vou lá no portal da transparência pegar o nome do pessoal. Eu vou dar uma de Sherlock aí, vou descobrir onde mora esse pessoal. Vou bater de porta em porta. Entendeu? Enfim, campo, gente, é problemático. Né? Campo não é fácil. Então, mãos à obra, ok? Porque, assim como eu, vocês também terão surpresas. Eu espero que sejam agradáveis e boas, entendeu? Mas faça uma listinha de alguma contingência, compreendeu? E se, durante esse tempo, eu não conseguir uma confiabilidade de 95% do meu trabalho, ou seja, não conseguir os respondentes necessários, beleza, gente, vamos lá, coloca uma exposição de motivos. E recalcula, olha, era 200, né? Não consegui 150, que isso representa agora não 95, mas representa 80% de confiabilidade. Opa, graças a Deus, estou dentro da regra do Pareto, 80-20. Pronto, ok? Mas nós temos que estar atento a isso aí. Vamos lá, gente, vamos tirar as dúvidas. Vamos lá, fala aí, Renato. Fala, Gisele, Hugo, Flávio, Rafael, Jairo, Tiago, Dona Elcimeire, vamos lá. Parece que é só a Dona Simone que tem dúvidas. Vamos lá, Dona Simone, continuando. Porque também muita coisa que já serviu para os demais, né? Estamos falando bem tranquilo. Aí a pessoa não tem mais o que perguntar. Professor, minha dúvida realmente era que itens teriam nessa fase, né? Eu estou com essas dúvidas que o senhor tocou agora, de como vai ficar o meu projeto, já que pode ser que as aulas não retornem. Sim. Né? E aí vou colocar as dificuldades, mas aí isso vai ser na outra fase já, né? Essas dificuldades. Aí já é lá no descritivo, né? De resultado. O que eu fiquei na dúvida agora caso eu não consiga fazer o trabalho de campo na escola, eu não vou conseguir fazer na casa dos alunos, para poder avaliar isso, porque aí seria muito invasivo, né? E aí eu teria que mudar a linha da minha pesquisa, né? Mudar o tema. Vai para o endereço do professor, bate de porta em porta. Essa primeira fase, a entrevista com o professor, eu acho mais fácil, mas eu estou falando no momento em que eu for realmente fazer a pesquisa de campo e verificar como os alunos estão lidando com a tecnologia em sala de aula, os alunos especiais. Se eu não tenho esses alunos em sala de aula... Se não tiver na sala de aula, está na casa dele, ele está acompanhando via celular, via tablet, via computador. É melhor ainda que vai ver em loco como é que está a situação. Vou repensar isso daqui para lá. Tá bom, pode ser. Né? Eu só imagino a dificuldade que é eu ter acesso ao aluno, ele não estando em sala de aula, né? Porque é um problema complicado, eu preciso da permissão dos pais para ir até a residência. Então, é um processo mais complicado. Eu também teria que ter estrutura de levar ferramentas, aí no caso ia ser um problema econômico, eu levar tablets, notebooks, essas coisas, para que esses alunos pudessem acompanhar. Então, pensando nisso, eu teria que diminuir a quantidade de alunos que eu faria essa pesquisa de campo. Não, peraí, você tem que calcular a amostra. Uma amostra que você tem aí, por exemplo, tipo ano de eleição, né? 4% de erro, 2 para cima, 2 para baixo, né? Normalmente vai dar em torno de 600 entrevistas.
Mas a primeira entrevista ela vai ser feita com os professores. Sim. Eu estou pensando quando eu já estiver em campo. A primeira entrevista, que vai ser questionário, vai ser feita com os professores. Aí vai ter uma segunda, imagina, isso daí o senhor vai me auxiliar. Eu acredito que no final vai ter um outro questionário para fazer o comparativo de se houve uma evolução ou não no processo, né? Se houve uma melhora. A minha ideia era essa. Se o senhor acha que devia ser diferente, por favor, depois a gente pode conversar. Não, mas vamos ficar pensando aqui nos problemas dessa primeira atividade mesmo. Então, professor, a minha dúvida, na verdade, é quanto à quantidade de perguntas do questionário. Peraí. Tem linha cruzada aí, tá falando com a Simone. Quem tá falando agora? A Gisele é da minha dupla. Ah, quem é? A Gisele, ela é da minha dupla. Ah, tá. Então, bora lá. Gisele, por favor. A voz está com a senhora. Então, para mim, a dúvida é a quantidade de questões do formulário. A quantidade de questões do formulário. Isso. Você está falando do questionário. Isso. Isso aí é com os senhores. Com a quantidade de perguntas que serão colocadas no questionário, serão aquela quantidade de perguntas que vai responder os seus objetivos. Entendi. Porque na atividade da escala Likert, acabamos que desenvolvemos entre 10 e 15 questões, né? E aí a gente fica meio que amarrado a isso. Mas que bom saber que aí a gente desenvolve conforme a nossa necessidade, né? Sim, pode ter 5, 10, 20, 30. Só apenas um detalhe, é que quanto maior o número de perguntas, mais o pessoal foge das respostas. Verdade. O pessoal tem preguiça de preencher questionário, A gente também não tem que incomodar, né, professor? Mas se você há uma necessidade, faça o número Quanto maior o número de perguntas, mais extenso é o meu objetivo, o que eu quero alcançar, né? E aí fica mais difícil de trabalhar depois. Sim, mas quanto mais perguntas eu fizer, mais rico também vai ficar a minha conclusão. Entendeu? Porque eu vou ter mais detalhes, entendeu? E não vai ficar naquela, eu deveria ter perguntado. Né? Por isso que é bom, antes de fazer o negócio em campo, você passar esse questionário para um colega, para uma outra pessoa, que entenda o que você quer estar fazendo, para ver se está realmente, aquilo que você está perguntando lá, se realmente está entendível, se está no linguajar correto, né? Para que não haja surpresa depois. Então, é bom pegar uma pessoa para dizer, olha, eu não entendi isso aqui, entendeu? Porque quando você faz no face-to-face, aí, no cara a cara, você pode tirar... É fácil de explicar. Mas se você manda isso por e-mail, você não vai ter a possibilidade de tirar isso aqui, não vai parar a pesquisa no meio, vai mandar um e-mail, depois continua. Né? Tá bom, depois eu passo para o senhor, então. Sempre é bom consultar os pares aí para ver, né? Eu também consulto, a ver se é isso que eu estou querendo dizer mesmo aí. Bota um estranho, que o estranho não vai estar sabendo do que se trata, ele vai dizer, entendeu? Bota, inclusive, para responder 2, 3, 5 pessoas, coloca, passa esse que a gente chama de a primeira administração, né? Para a gente ver como é que se comporta o instrumento. Inclusive, para quem vai usar a internet, né? Então, pega esse material e vê se está aparecendo direito na tela do computador, se está aparecendo direito no tablet, se está dando para ler lá no celular, porque tem gente que baixa no celular, né? E vai refletir se dá para o camarada ler tudo lá, se está direitinho, né? Faz um pequeno teste, por exemplo, aí 10 pessoas acessando de uma só vez, né? E de repente você está usando aí uma plataforma e aí não permite 10 pessoas linkadas ao mesmo tempo naquele teu questionário. Tem que ver se é suporta ou não, tá? Tá bom, professor. As dúvidas que eu tinha foram sanadas. Conforme eu vou fazendo na semana, eu vou lhe aperreando, tá bom? Não, você não aperreia, ninguém aperreia. Nós estamos aqui para tirar dúvida. Tá bom. Agora, assim, eu sempre peço, faça o negócio, tem dúvida, manda que a gente dá uma chancela, compreendeu?
Se tá bom, tá ruim, melhor aqui, melhor lá, tá? Porque eu quero que vocês aprendam, eu quero que vocês façam, tá? Então, só Tá aprende, certo. mete a mão na massa, tá? Uhum. E tem site, coloca lá no site, tem lá, como calcular a amostra, né? E é fácil, tem calculadora já pronta. Mas é fácil, pega uma... Tem uma... O cálculo amostral... Deixa eu entrar logo aqui para tirar logo a situação. Por exemplo, você quer uma 95% de confiança no teu trabalho, né? E um erro de 4%. 2 para cima, 2 para baixo, já lá naquele gráfico que aparece lá vai aparecer muito agora no mês de novembro, né? No voto dos nossos prefeitos, né? Imaginemos que a gente não sabe o número de pessoas que a gente vai entrevistar. É o primeiro passo, né? Então, você tem o quê? A fórmula geral, vocês tiveram estatística descritiva, não foi? Estatística voltada para administração. Sim, descritiva. Eu não sei se vocês chegaram lá no espectro amostral, chegaram? Estudou um pouco sobre a amostra. Tá. Então, ó, a fórmula geral é aquela, do N igual a Z ao quadrado vezes P vezes, aí entre parênteses, o menos P no erro, né? O Z é a confiabilidade, né? Vai estar mais ou menos parecido com isso aqui, ó. Não sei se vai dar para vocês verem aí. Tá focando aí direitinho? Para mim, eu não estou conseguindo ver, não. Pode compartilhar a tela. Só tem que subir, professor. Aqui está na Você mão. está com papel? É. Então suba. Está aparecendo só seu rosto. Aí. Pode botar mais para cima. Mais. Agora. Tá. Mone, brinda Então, pra gente aí. eu quero saber o número da minha amostra. Então, eu tenho. É o meu coeficiente, Z ao quadrado, que esse é tirado lá daquelas tabelas, né? Uhum. Vezes P, que eu estou vendo ao contrário aqui agora, né? Uhum. Vezes 1 menos P. Sobre o meu erro amostral ao quadrado. Então, meu Z aqui, para 95% de confiabilidade, vai dar em torno de 1,96. Né? Aí, eu tenho o meu P. O que é o meu P? Eu tenho 95% de confiabilidade, então eu tenho 5% de não confiabilidade. Então, vai ser... Que é o P. Que é o P. Então, 5 dividido por 100, né? Vezes 1 menos 5 dividido por 100. Por quê? Porque é percentualização, né? Uhum. E lá embaixo eu coloco o quê? 4 dividido por 100 ao quadrado. O senhor tem que só levantar mais o papel e põe ele mais para trás, professor, que não dá para ver isso. Aí tá. Ok? Mais um pouquinho para cá. Para cima? Um pouco para o seu lado direito, eu acho. Isso. Então anotem aí essa fórmula. Uhum. E façam aí, ao vivo, e a cores. Vamos lá. N é igual a Z ao quadrado vezes P vezes, abre parênteses, 1 menos P, fecha parênteses sobre... Esse é um E maiúsculo, ao quadrado. É um coeficiente, né? Isso. Anotaram aí? Sim. Bora, todo mundo aí anotando aí. Vamos fazer isso aí ao vivo, bora. Suba um pouquinho mais, doutor. Obrigado. N é igual a Z ao quadrado vezes P pequeno, vezes, entre parênteses, 1 menos P, sobre E ao quadrado. O E é meu erro amostral. O Z é minha confiabilidade. Para 100, falta 5, que é o meu P. Montaram aí? Sim, professor.
Vamos lá, todo mundo anotou? Sim. Ok? Então vamos lá. Substituam aí, vocês têm aí o celular. O Z na tabela matemática é 1,96 ao quadrado. Vamos lá. Vezes 5 sobre 100. Vezes 1 menos 5 sobre 100. Sobre 4 sobre 100 ao quadrado. Está acompanhando aí? Isso vocês vão levar para o resto da vida dos senhores. Então, vamos para o segundo passo. Fica 1,96 ao quadrado vezes 0,05 vezes 0,05, correto? Dividido por 0,04 ao quadrado. Alguém está perdido aí? Todo mundo acompanhando? Ok, vamos para outro passo. Então, 0,05 vezes 0,05 vai dar 0,0025. 1,96 ao quadrado, 4,16. E 0,04 ao quadrado vai dar 0,0016. Agora ficou palatável, né? Cento e 114? Vai ficar quanto? 114 ficou 0,1824 dividido por 0,0016. Não. 384,16 vezes 0,0025. 384 vezes 0,05. Não, 0,025. Porque ele é ao quadrado também, o 0,05? É, porque você está multiplicando, né? É o P que é o Z que é ao quadrado, né? Isso. 384 é o Z ao quadrado. É 196 ao quadrado, aí ele dá 384. Isso. Vezes o 5%, que é 0,05. Vezes 0,05. Vezes o 1 menos... Aí dá o 0,04 ao quadrado, vai dar 0,0016. Aí em cima fica 0,9604 sobre 0,0016. Chegamos até aí? Quanto deu, Simone? Professor, no meu continua dando 114, porque no meu em cima é 3,84 vezes 0,05 vezes 0,95. 3, E dá no final 300, 0,1824. não. 384,16 vezes 0,0025. Encontrou aí?
Não deve ter sido na multiplicação ao quadrado que deu erro aqui na calculadora. 0,05 ao quadrado dá 0,0025. Pois é, professor, mas a fórmula não tem o 0,05 ao quadrado. O P é só o 0,05. Não estou dizendo ao quadrado, porque vai multiplicar duas vezes. Aquele P de fora com o P lá dentro do... Tá certo. Tá. Verdade. Temos tempo. O Renato já está com sono de tanto ver número, né, Renato? Chegamos, Simone? 469,055. Oi? Fica em cima. 0,84 vezes 0,05 vezes 0,95 dá 0,7513 arredondando. Não. Em cima. 384,16 vezes 0,0200025, correto? Sobre 0,0016, correto? Isso. Pois é, então, quanto é que dá 384,16 vezes 0,0025? Zero vírgula 9604. Chegou, Simone? Tu tem que ligar teu microfone. Oi, professor. Sim. Estou esperando os outros errarem aí, só eu que erro. Não, deu 0,9604. Não, o final é o meu da 496,65, que é 0,1824 dividido por 0,0016. Não, 384 0,0025 vai dar... Esse seu 0,0025 que eu não encontrei. Tá bom, vamos lá. Não encontrou esse 0,025? Não, no meu cálculo é 3,84 vezes 0,05 vezes 0,95. Não. Tu tem um P lá fora, não tem? 0,05? Tenho. Pois é. Aí tu tem um P lá no parêntese, não tem? Tenho. Lá vai ser 1 menos o P. Pois é. Não é 0,05? 1 menos 0,005, fica quanto? É porque é 5%, né? 5% é 0,05, ok. Pois é. Aí vai ficar 2, 1 menos 0,05 vezes 0,05. dá 0,95. Isso aqui vezes 0,05... Não. Tu está multiplicando fora. Tu tem que deixar... Não, eu estou subtraindo primeiro e depois eu estou multiplicando esse valor pelo outro. Não, tem que pegar os dois 0,05, que vai dar 0,0025. Vezes, aí, 384,16. Deixa o colega falar lá. Vamos lá, quem mais? Porque dentro do parêntese, professor, fica 0,95. Esse 0,05, ele sai da propriedade distributiva, né? Já que tu tem o P fora, 0,05, ele vai ficar igual Se pelo 1. você resolve dentro do parêntese, eu não preciso fazer distributivo. Eu resolvi primeiro dentro do parêntese. O 1 menos o 0,05. O que sobra é 0,95. 0,95 multiplicado agora por 0,05 dá 0,0475. Multiplicando isso por 3,84 dá 0,1824, a não ser que eu tenha copiado a fórmula errada. Z ao quadrado vezes P vezes, entre parênteses, 1 menos P? Isso, 1 menos P dá 0,95.
É. Quanto é que deu o teu no final? Não, ainda nem fiz, eu tô entendendo o cálculo de você. Tá. Eu pensei que todo mundo estava fazendo. Eu estou esperando as respostas dos outros, eu não consigo calcular de outra maneira aqui. Porque por expressão numérica, Passa aí, professor, o senhor que manja mesmo, o senhor que é o cara. Não, não sou não, eu estou aprendendo. Quanto foi que deu? Deu quanto aí, amostra? Cento e quê? eu tô perdido porque eu acho que cortou a ligação e eu perdi um valor aí, acho que do erro. Eu tô por fora. 4%. 0,04. Tá, confirma aí, professor, o Z. O Z, o P e o E, por favor. O Z? É. O meu O tá Z sempre Natal 14, no final das contas. 1,96. Quanto? 1,96. 1,96. P, 95% de confiabilidade. que é o P, né? Uhum. E o erro, 0,5, né? 5%, né? Não, eu 4. 4? 4%. 95% de confiabilidade, 4 de erro? 4 de erro, isso. Tá. Tá, vou fazer aqui, daqui a pouco eu volto. Ok. Eu vou. Eu não. Porque eu posso resgatar aqui um. Eu vou mandar para vocês no e-mail uma série de resoluções disso aí. Tá bom? A gente tem que escrever agora, deixar esse cálculo da amostra para a próxima atividade. Vai no site de cálculo de amostra, pronto. Eu não sei fazer, professor. Não, vamos lá. Eu passo aqui. Oi? Vai, Thiago. A gente vai entregar a carta de anuência, né? E o questionário, certo? Sim. Queria saber como é que é a formatação disso. A gente vai ter que fazer no mesmo arquivo separado, se a gente tem que fazer uma Não. desenrolação, vamos dizer, teórica do como é o questionário, se a gente vai aqui. Não, essa parte, Thiago, é outra etapa, né? O projeto de pesquisa foi feito, tudinho aprovado, tá tudo legal, né? Aquilo lá já é só agora para eu seguir o que eu coloquei lá, né? Como eu ia fazer a pesquisa e assim por diante, porque você tem lá a metodologia, né? Depois, o projeto de pesquisa, quando for na etapa do próximo período, que é fazer o artigo, você já tem aí a fundamentação teórica que está no projeto, né? Só levando em conta que eu passei ontem um WhatsApp aí, dizendo que nós temos teóricos na área de administração e, como tal, que nós somos da área de administração, né? Então, a gente também colocar lá, porque ainda tem um período aí para reorganizar, né, a parte do referencial. Então, solicitei que, como nós somos da área, que a gente também dê valor aos nossos teóricos, né? Então, pegar toda a teoria de administração, pegar aqueles teóricos que estão de acordo com o nosso tema, colocar eles no nosso referencial, porque eu vi muito referencial e não caiu a minha ficha quanto a isso. Veio cair depois, compreendeu? Então, como vai ter essa etapa, por favor, coloquem lá no referencial os nossos teóricos, compreendeu? Se for de motivação, coloca lá o Maslow, coloca o Rasberg, né? Se for na parte sistêmica, tem nossos outros teóricos. Se for na parte de produção, temos Taylor, temos Fayol, né? Se for na parte de RH, que a gente vai fazer parte de RH também, né? Coloca lá o Elton Maio, né? Então, valorizar os nossos teóricos, ainda são da área de administração, vamos valorizar os nossos teóricos, né? Colocar eles no nosso referencial também. Tá? Entendi. Então, é bom a gente citar vamos dizer, os medalhões, né? Os clássicos, é isso? Sim, os clássicos e também o pessoal mais novo aí, né? Quem for na área de motivação aí, tem muita gente aí, como vejo o pessoal falar aí, Chique, Cury, não sei, autoajuda, né? Mas nesse momento, né? Agora, objetivamente, é para entregar a carta de né? anuência e o questionário, correto? Oba? Agora, objetivamente, para entregar a carta de anuência e o questionário, é? Nessa primeira atividade, sim.
Tá, aí essa parada, assim, o referencial teórico mais aprofundado, a gente vai entregar mais tarde, é isso? Isso. Tem a data. Deixa eu ver aqui a parte do. Deixa eu ver aqui as tarefas. As tarefas temos revisão de 16 de setembro até 18/12. Ou seja, quando for entregar a análise de campo, a pesquisa de campo e análise dos resultados, né? Aí você também tem que entregar a revisão do referencial teórico. Corre paralelo aí. A unidade 2, que é a pesquisa de campo e análise do resultado, e a unidade 3, revisão do referencial teórico, de 16 de setembro até 18 de dezembro. Ok? Ok, professor, eu fiz o cálculo aqui, 114,0475. Então, bateu, Simone. Bateu, professor. Só estava fazendo, eu queria desistir da área de exata já. Olha, Légua, vou para Parabéns, biológicas agora. parabéns aí aos heróis aí, que pessoal. Aqui, o Renato. Estava já até fazendo aqui no Word, já para passar para o senhor por apresentação já. Não, mas é gostoso isso aí. Nunca mais vai esquecer. Todo mundo vai ter que passar por isso. Parabéns aí aos dois aí, tá? Tranquilo. É assim mesmo que anda a humanidade, é na tentativa, né? A gente espera mais acertos do que erros. Mas se tiver um erro, vamos reavaliar e, né? Porque uma das coisas que eu sempre falo também nas minhas aulas é o seguinte, e é uma coisa que a gente deve dar muito valor, são os nossos erros. Né? Anota numa caderneta, né? O porquê errou, o que aconteceu, né? Que é para você não repetir mais. Você A pesquisa nunca... é isso, né, professor? A pesquisa é isso, né? É, porque você nunca vê um livro dizendo assim, meus erros, não tem. Só tem que o cara Até era... porque não ia ter papel para os meus suficiente. O camarada era bom, era o tal, que não sei o quê. Fazer uma assim não ia ter papel suficiente para impressão. professor, Professor Antônio, boa tarde. Quem está falando? É o Rafael, tudo bem? Diga, Rafael, vamos ver aqui se a Simone e o Flávio, né? Tá tudo ok. Então, Tá ok. Rafael, vamos lá, vamos à luta. Então é o seguinte, né? A nossa internet caiu aqui, eu tive que ir para a Praça Digital, porque eu tenho algumas dúvidas para tirar, estou interessado. E a dúvida que eu tenho quanto à atividade 1, eu não sei se o senhor já falou no momento que eu estiver ausente, essa é para colocarmos também o nosso questionário e se tem alguma recomendação sobre o número de perguntas para fazer no questionário. Obrigado. Ok. Não, Rafael, o número de perguntas que você vai colocar no seu questionário será o número de perguntas que serão necessárias para atingir o objetivo que você quer do seu trabalho. Tá Ok? Então, Ok. a recomendação que a gente coloca é assim, quanto mais perguntas, mais difícil fica para as pessoas responderem. Vai dizer, puta, isso é um jornal, né? Aí começa a ter problema, mas você coloca na frente aquele termo de esclarecimento, né? Dizendo os motivos, do que destina ao trabalho e tudo mais, né? Para deixar... Tem um rádio aí no alto aí. Aqui está com som, né, Rafael? É que tá falhando a internet aqui. Mas é difícil. Então, E a outra, quanto a outra pergunta, desculpe incomodar, professor. Atividade 1, tem que colocar também o questionário já? sim, já tem que vir um questionário que você vai perguntar, né? Para a gente dar uma avaliada também. O que nós colocamos é assim, que você pegue uma pessoa para dar para responder o teu questionário, né? Para ver se a fraseologia que você está usando está de acordo, se o pessoal está entendendo, compreendeu? Para tirar essas primeiras perturbações que acontecem. Tá?
Perfeitamente, muito grato. Só isso, Rafael? Só isso. A minha dúvida era essa quanto à atividade 1. Uhum. Professor, eu também tenho algumas dúvidas para tirar. Liga. Vamos lá. Se eu souber, eu respondo logo. O meu projeto, lá na metodologia, eu coloquei assim, que seria uma entrevista estruturada em forma de questionário. Mas aí, depois eu estava estudando e eu percebi que como a minha pesquisa ela é qualitativa, não tem nada de quantitativo na minha pesquisa, eu não vou poder fazer esse... Tipo aquele, eu perguntei para o senhor se eu podia fazer aquele questionário através de link, né? Mas aí depois eu percebi que eu não posso fazer, porque é uma pesquisa qualitativa. Ela vai ser, eu tenho que ir de acordo com o meu tema, de acordo com a estrutura do meu projeto, eu tenho que realmente fazer uma entrevista, chegar até aquelas pessoas que eu coloquei lá na metodologia e fazer uma entrevista com perguntas abertas. Um minutinho, por O favor. que você acha disso? Pergunta de novo, que tinha um som aqui atrapalhando. E eu cortei aqui o som aqui. Então, Tá. por favor, repita de novo a sua pergunta. Sim, lá no meu projeto, eu coloquei lá na metodologia que nós iríamos fazer uma entrevista estruturada através de questionário. Porém, depois eu percebi que, como a minha pesquisa é qualitativa, ela não tem nada de quantitativa, esse modo de fazer questionários com perguntas fechadas, no caso, o link, que eu até lhe perguntei se eu podia fazer essa entrevista através do link, depois eu percebi que não dá, porque a minha pesquisa ela é qualitativa e eu vou fazer entrevista. A entrevista tem que ser aquela entrevista com perguntas abertas. O que você acha disso? É o seguinte, primeiro ponto, o questionário você vai utilizar um questionário estruturado. O que eu falo sobre isso? As perguntas serão abertas ou fechadas, né? Perguntas abertas, você vai ter que ler todos os questionários, né? E assim, você não vai ter uma uniformidade, né, de respostas. Vão ser várias respostas, se for aberto. Se for fechado, é mais fácil de ser tabulado. Compreendeu? Mas eu não preciso tabular nada, porque minha pesquisa ela não é quantitativa, ela é qualitativa. Independe, compreendeu? Na hora que você for fazer o questionário, por exemplo, você botou assim, vamos lá, o respondente é do sexo masculino ou feminino? Ele vai marcar lá uma coluninha, correto? Então, você vai botar na sua pesquisa que, olha, foi 50% feminino e 50% masculino. Isso não quer dizer Não, mas o senhor não está entendendo. O senhor não está entendendo o que eu quero falar. Eu estou falando sobre o tipo da minha entrevista. Lá na minha metodologia, eu coloquei que ia fazer uma entrevista estruturada em forma de questionário, mas ficou incorreto, porque depois eu percebi que, para mim fazer uma entrevista, eu não posso fazer em forma de questionário, com resposta para as pessoas marcarem. Nesse caso, seria se fosse quantitativa, se eu fosse tabular dados. Só que minha pesquisa não tem nada de quantitativa, ela é totalmente qualitativa. Eu vou fazer uma redação, uma discussão junto com autores e de acordo com a resposta das pessoas. Então, eu imagino que dessa forma, eu tenho que fazer uma entrevista. Na minha pesquisa, eu tenho que chegar diretamente nas pessoas com um questionário com perguntas abertas, que elas possam responder do jeito dela. E eu vou instigando mais respostas, porque eu vou ter que escrever, vou gravar. Eu penso assim, gravar a entrevista, depois transcrever e fazer uma relação da resposta dos entrevistados com os autores. Então, eu quero lhe falar que a forma que eu coloquei lá na minha metodologia não ficou correta. O senhor concorda com isso? Olha, você vai fazer, então, agora uma entrevista, correto?
Na verdade, minha intenção sempre foi fazer uma entrevista, mas na hora de colocar na metodologia eu errei. Tudo bem. A forma que eu coloquei. Tudo bem. Vamos lá, você vai fazer uma entrevista, correto? Sim. Tá. A entrevista, você vai fazer perguntas, correto? Isso, perguntas abertas, sem resposta, sem opções de resposta. Pois é, tá bom. Então, você tem que colocar nesse momento o quê? Quais as perguntas que você vai fazer para chegar no objetivo que você deseja. Quantas perguntas você vai colocar serão quantas necessárias para atingir o seu objetivo. Entendido? Sim, entendi. Mas o senhor concorda com isso, que eu tenho que a minha forma de pesquisa, de entrevista, ela deve ser questões abertas? Olha, você pode fazer na entrevista perguntas abertas ou fechadas, porque isso vai enriquecer. Como eu coloquei ainda agora, correto? Quantas pessoas, quantos respondentes foram do sexo masculino e quantos foram do feminino? É um dado que você vai perder e que é valioso. Compreendeu? Uma outra questão, por exemplo, questão salarial. Você sabe qual é a faixa do pessoal monetária? Que sempre vem nas perguntas. Qual o seu nível de instrução? Se a pessoa tem o colegial, tem primeiro, segundo grau, se tem terceiro grau, se é mestre, se é doutor, se é pós-doutor. Então, eu acredito que você tem que fazer também para enriquecer até a sua análise. Compreendeu? Eu entendi, mas isso aí faz parte da... como é que é? Aquela parte do cabeçalho. Eu acho que essas questões aí, elas fazem parte do cabeçalho, dos dados de identificação dos pesquisados. Sim. Eu acho que isso aí a gente já não conta como uma pergunta da entrevista, não. Eu vou ver aqui, estou abrindo aqui o meu projeto, para me lhe falar o objetivo, para o senhor dar uma lembrada. Está carregando aqui. Ok. Enquanto isso, posso fazer uma pergunta, professor? Pode. Vamos lá, Thiago. Professor, é o seguinte, como aquela pesquisa lá encoaria a respeito sobre a ideia das pessoas a respeito da empresa, né? Petrobras lá. Sim. Na minha intenção, eu queria atingir diversas camadas sociais, certo? Correto. Dentre elas, algumas com certeza não terão o recurso Google Form para responder. Então, eu queria saber se teria algum problema se a coleta de dados fosse feita de forma mista, entendeu? Tipo, face-to-face e através do Google Forms. Olha... Para mesmo questionário, entendeu? Sim, utilizando o mesmo questionário, mesma rotina, não tem nenhum problema. O que você vai ter é o seguinte, quando você pegar esse material do face-to-face, você vai tabular lá dentro do Google Form para poder sair o relatório completo. Então eu teria que pegar o que eu fiz em rua, né, no campo, sim, e transformar no Google Forms para poder tabular tudo junto. Correto, exatamente. O único empecilho é esse, que se você não tem a resposta automática, você vai ter que carregar lá no sisteminha. Então, você vai acessar, vai responder o primeiro... O Raimundo respondeu o questionário fora. Eu vou carregar agora o Raimundo aqui, porque ele não tinha como responder isso via web. Ok? Tá. Entendi. E outra coisa, essa questão que a Elcimei colocou é interessante, né? Como na minha pesquisa essa questão de faixa salarial e nível de instrução vai ser extremamente importante, ela não entra como pergunta do questionário, né? Ela entra como parte da identificação. Pode ficar como identificação. Você coloca. O importante de tudo isso é você ter o material para você trabalhar, compreendeu? Então isso é diferente, né? Indiferente. O que interessa é você ter o material que te dê respaldo para você, lá nas análises,
ter uma conclusão mais objetiva. Você pode dizer, ó, você pode ter que fazer o quê? Olha, X% dos respondentes possuíam um poder aquisitivo tal que tinham internet em casa, ou tinham internet no trabalho. Pode até colocar no questionário isso, compreendeu? Você respondeu onde? No trabalho, em casa, compreendeu? Você pode, qual instrumento você utilizou para pesquisa, compreendeu? Para responder. Foi tablet, celular, foi... enfim, se foi de casa, foi do trabalho. Então, quanto mais você enriquecer isso aí, você está falando que você vai estar perpassando pelas classes sociais, melhor vai ficar o teu trabalho. Tá bom, professor. É isso que eu sabia. Se é uma pergunta eu me lembrar, eu falo. Ok. Se fosse meu caso, perguntar até qual era a marca do celular. Porque de repente eu tenho um parâmetro, compreendeu? De consumo. Uhum. Um iPhone ou um celular pebinha, né? Aí já dá para filtrar um pouco as classes, né? Sim, você por aí. Às vezes nem tanto, né? Porque pelo celular é o inverso, né? O pessoal que não tem, a maioria usa fone, né? Também tem isso, né? Ah, beleza. Vou desligar meu áudio aqui. Bem, professor, então, voltando, deixa eu ler aqui o meu objetivo geral, só para o senhor lembrar de como é o meu projeto. O objetivo geral é avaliar as principais potencialidades do agronegócio, capaz de contribuir positivamente para o crescimento regional mais intensificado. Então, a nossa pesquisa, ela vai ser voltada para o agronegócio. Nós vamos fazer uma pesquisa em forma de uma avaliação, de uma reflexão sobre a contribuição do agronegócio aqui no nosso município, entendeu? Sim, senhora. Essa pesquisa, ela é totalmente qualitativa, porque nós vamos pesquisar as pessoas que trabalham no ramo, o que eles acham que precisa, qual a estrutura que precisa para melhorar o agronegócio aqui na nossa cidade. Por isso que ontem eu estava dando aqui uma olhada e eu percebi que a minha metodologia não está correta. Eu até dei uma melhorada aqui. A metodologia do meu projeto estava assim, ó. Entrevista, a coleta de dados seria feita através de uma entrevista estruturada por meio de questionário. Porém, na minha opinião, eu acho que está incorreta. O certo seria um roteiro de entrevista estruturado, porque eu vou ter só um roteiro e vou entrevistar as pessoas. Eu acho que eu não devo usar aquela questão de questionário, de link, para as pessoas marcarem. Como é uma... deixa eu abrir aqui de novo o projeto. Como eu estou falando de uma pesquisa de avaliação, de reflexão, de descrever os principais ramos de atividade, de identificar os fatores que evidenciam um possível progresso no agronegócio no município. Eu estou falando de discutir, os meus objetivos, discutir e apontar os benefícios de investimento no agronegócio. O senhor entendeu que se eu fizer um questionário, vai ficar muito fechado. Eu preciso da opinião das pessoas, então eu preciso fazer uma entrevista, ela é estruturada, um roteiro de entrevista estruturada e fazer realmente uma pesquisa, assim, pessoalmente com as pessoas que trabalham no ramo. O que o senhor acha disso? Eu acho que vai dar bastante... vai ser um trabalho bastante... assim, muito legal, compreendeu? Uhum. Você trabalhar na área de... Porque tu está fazendo aqui, o que a agricultura pode contribuir para o desenvolvimento local, não é isso? Isso. Pois é, esse é o objetivo, né? Porque, esquece um pouco teu projeto, esquece um pouco o sinal de qualitativo e quantitativo, ok? Isso vai surgir depois, numa boa, compreendeu? Porque você vai dizer, olha, eu entrevistei X homens, X mulheres, compreendeu? Se é da agricultura familiar, se não é, quantos pertencem à agricultura familiar, isso normalmente vai entrar depois uma matemática básica aí, tá? Independente do seu trabalho ser qualitativo, tá ok? Eu acho que é um bom trabalho, vai dar muita coisa legal, compreendeu? Porque essa parte aí é apaixonante, viu? Trabalhar com desenvolvimento local é um negócio muito legal. Muito bom, tá?
vai dar um bom trabalho, dependendo de como você vai caminhar com as entrevistas, as pessoas que vão, digamos assim, ficar disponível para te escutar e você coletar, puta, isso aí dá um show de beleza de trabalho, compreendeu? De pesquisa. Eu já falei para minha dupla, a Andressa, eu falei, Andressa, a gente tem que se arrumar e bem bonita, né, para esse povo receber a gente, porque não é fácil parar as pessoas do trabalho para fazer uma entrevista dessa, pessoalmente, as pessoas estão trabalhando lá. A gente pensou em ir no mercado municipal, que ele é bem movimentado, onde reúnem muitas pessoas do agronegócio, que estão ali todos os dias, né, com essa troca de compra e venda. E tem outros mercados aqui também na nossa região, tem muitos, só não é tão desenvolvido o agronegócio. Então, isso é a nossa pesquisa, é avaliar o que é que falta para ser mais desenvolvido, para o crescimento do agronegócio, expandir. Essa é a nossa pesquisa. Sim. Então, o que eu, assim, posso te falar para colaborar? Você já é bem bonita, né? Lá na feira, pô, legal, né? Cuidado com o pessoal que do alheio, né? Mas, assim, eu sugeriria você, nesse primeiro contato, convidar as pessoas, compreendeu? Não interferir no trabalho deles, pegar o endereço, entendeu? E perguntar, ó, você está disposto a participar, né? Pega o horário, compreendeu? Porque a feira é um negócio muito conturbado, compreendeu? Entendi. Se você vai trabalhar com o pessoal que está lá na hora vendendo e tudo mais, ele vai querer saber da venda dele e não vai querer te atender, compreendeu? Entendi. Então você vai perguntar, ó, eu preciso contar com a sua ajuda, eu estou estudando, eu preciso fazer essa enquete com o senhor, né? Eu gostaria de pegar o seu endereço, gostaria de ir na sua residência, para que você possa responder em paz essas perguntas e tudo mais. Eu acho que você vai conseguir mais, digamos assim... Mais êxito na pesquisa. Mais êxito na pesquisa, compreendeu? Porque a pessoa, fora do redemoinho lá, eu digo assim, do bafafá da feira, ele vai te contar a causa, ele vai te falar, vai abrir, vai contar um bocado de coisa. Essas questões dá até para a gente ver, porque nós vamos fazer uma pesquisa de campo também. Vamos visitar esses lugares, fotografar, falar dos principais ramos, o que é mais vendido, o que é menos vendido. Então, para isso, nós vamos precisar fazer essa observação de campo. Nessa observação, eu acho que já dá para a gente fazer isso aí. Exatamente. Isso aí é mais para frente, deixei te dando as dúvidas mais próximas, porque eu estou vendo que tem 10 pessoas. Então, eu quero... agradável. Sobre essa coleta de dados, a estrutura da coleta de dados que nós vamos ter que enviar na terça-feira, dia 15, o senhor acha que é mais ou menos quantas perguntas desse roteiro de entrevista, entre 10 a 15, tá bom? Vai depender do objetivo que você quer atingir. Entendeu? Você é a pesquisadora, então você vai definir o número de questões que você... O tipo da pergunta, a pergunta como vai ser feita, é você que vai ter que trabalhar isso, e o número de perguntas vai ser o número de perguntas necessários para atingir tudo que você está querendo colocar como objetivo de fazer uma análise em cima dessas contribuições como um enfoque para o desenvolvimento local, ok? Ok. E, professor, então, a gente pode elaborar, porque a minha dupla ela estava viajando, chega hoje ou amanhã. Essa semana a gente vai sentar para fazer isso, elaborar essas perguntas e colocar assim, o objetivo, elaborar as perguntas de acordo com os objetivos e enviar para o senhor por e-mail para o senhor dar uma olhada antes. Não, por e-mail. Mudar algumas sugestões? Lá no ambiente. Entendeu? Mas tem espaço para isso lá. Você vai mandar um arquivo. No dia 15? Não, mas eu queria que o senhor desse uma olhada antes do dia 15, para ver se precisava de alguma alteração, alguma questão que o senhor acha que não é necessário, outras que é necessário.
Coloque lá no ambiente, numa boa, que a gente vai analisar tudo isso. Tá? Antes do dia 15, no caso, aí a gente faz as correções. Isso. Outra coisa, não esqueça que no seu roteiro de perguntas, você tem que colocar também o termo de consentimento. Isso aí eu já sei. Tem até lá na plataforma, né, para a gente imprimir. Plataforma, pegue o número da carteira de identidade dele, o nome completo, correto? Mande ele assinar, já que é papel, é cara a cara, mande ele assinar o papel. Para cada um tem que ter um papelzinho desse, tá? Isso aí eu já estou por dentro. Até eu já dei uma olhada aqui e eu vou imprimir. Okay. E outra coisa, o senhor acha que a quantidade de pessoas que eu preciso fazer essa entrevista, mais ou menos quanto? Umas 4 ou 5 pessoas? Olha, eles nós estamos comentando agora, o Tiago e a Simone fizeram aí o cálculo amostral aí, quantas pessoas seriam necessárias. Quando a gente não conhece a população, deu 100 e alguma pessoa aí, ok? O que eu posso te dizer? Você tem a Associação dos Produtores Rurais, né? Aí, com toda certeza, você tem aí em Cruzeiro do Sul, você tem a Associação dos Produtores Rurais, a Associação dos Produtores da Agricultura Familiar e assim por diante. Tem sim. Então, primeiro passo, eu acredito que você tem que procurar essas organizações que ele tem o nome, o cadastro de todas essas pessoas. De repente, veja bem o que eu vou lhe falar. Em todo município, pode ser que existam, por exemplo, 25 agricultores familiares, que é o enfoque da pesquisa, correto? Correto. Então, se é 25, eu não vou fazer uma amostragem, eu vou fazer um censo. Eu vou entrevistar os 25. Fazer uma entrevista com 25 pessoas? Sim, você faz um censo. Professor, o senhor tem noção o que é descrever uma entrevista gravada de 25 pessoas? Eu imaginava pegar, um agricultor da farinha, aí um da verdura, um assim de cada. Tá, então, veja bem, aí vamos de novo. Você pode fazer o cálculo amostral, já que você sabe qual é o tamanho da sua população. Imagine que você foi lá na associação, né? E descobriu lá que você tem um número X de agricultores, correto? Correto. Então, anote aí no seu caderninho aí. N é igual... Tá anotando? Já. 1 sobre E ao quadrado. Já. Ok. Então, imaginemos que você pretende ter apenas um erro de 4%. Ok? Ok. Então, você vai dividir 1 por 0,016. Ok? Sei, mas sabe o que eu penso? Que cadastrado mesmo, eu acho que são poucos. A maioria é clandestino e trabalha assim, sem o cadastro. Olha, dentro da prefeitura não trabalha ninguém sem cadastro. Todos eles têm que ter cadastro. Ok? Então, você procura a Secretaria de Feiras, Mercados, que eles têm quais são os permissionários. Eu sei a quantidade. Pois é. Então, você tem a quantidade. Não está mais fácil para você calcular, vai dar um número bem pequeno. Compreendeu? Então, vai ficar mais ou menos quantos por cento? Nesse caso, se eu fizer esse cálculo, vai ficar mais ou menos uns 10% das pessoas cadastradas? Não, não é percentualização, não. Eu
Tu já anotou essa primeira fórmula? Já. Então, anota a segunda, que é da correção da amostra. N é igual Já. a N maiúsculo Já. vezes N minúsculo sobre Já. N maiúsculo mais N minúsculo. Já. Então, aí você tem as duas fórmulas. Você tem a fórmula para calcular o número de respondentes e corrigir o número de amostragens. Certo. Essa outra fórmula, por exemplo, o primeiro N minúsculo, 1 sobre o E, é o teu erro amostral. Tá? Esse N é o número de permissionários que você tem lá, que é os 25 que eu te falei, né? Vezes o número que você vai encontrar no cálculo amostral sobre o N do número de pessoas que tem registrado mais o número amostral. Aí vai corrigir essa amostra, vai dar um número bem pequenininho. Entendi, mas eu acho que se todas as pessoas que trabalham ali naquele mercado municipal, eles forem cadastrados, é muita gente. Não é pouca, não, é muita gente. A nossa região é muito rica nessa área de agronegócio. E eu estou fazendo já uma pesquisa, o senhor tem que ter dó de mim. Não sou eu que tenho dó de ter dó de você, eu não tenho dó de nada. É a matemática quem manda, eu só estou te comentando que todo esse parâmetro de entrevista para trabalho acadêmico tem que estar baseado na estatística. Como é que você vai garantir, então, por exemplo, na banca, uma pergunta assim, qual foi a confiabilidade da sua pesquisa? Você vai responder na bucha, olha, meus cálculos foram para 95% de confiabilidade. Ninguém vai falar mais nada. Entendi. Aí chega, eu vou fazer. Aí pergunta lá, qual é a confiabilidade da sua pesquisa? Aí você chega lá, não sei. Professor? Oi? A respeito desse mesmo assunto, quanto à confiabilidade da pesquisa, tem uma dúvida. Sim. Qual seria, assim, tem um range aceitável, por exemplo, de menos para mais, assim, porque a gente sabe que não chega a 100%, né? Mas o mínimo e o máximo aceitável é a gente que define isso? Olha, o que eu falei aqui desde o primeiro momento foi o seguinte. Eu tenho o número de 95%, correto? Como premissa acadêmica. Ok? Ok. Então, de repente, por exemplo, sua pesquisa deu aí, nós fizemos aí, por exemplo, deu 150, redondo, correto? Beleza. Eu tenho para meu cálculo inicial da minha metodologia 150 respondentes. Eu consultei, olha só o que eu estou comentando. Eu consultei, eu encaminhei, eu contatei 200 respondentes. Ok? Aquela margem a mais para a gente ter uma certeza de que todos vão responder pelo menos o mínimo. Né? Exatamente. Porém, somente 100 me responderam. E aí? Eu tenho como provar, correto? Você vai mandar, por exemplo, por link, por e-mail. Coloca lá nos anexos, meu amigo, do teu trabalho. Ó, tá aqui, mandei fulano, tem 200 e-mails aqui. 100 me responderam. Faço o cálculo inverso. Esses 100 respondentes me dão uma margem de confiabilidade, suponhamos, de 80%. Entendido? Entendido. Pô, se eu for buscar lá a regra de Pareto, 80-20, 80% responderam, 20% não responderam, está dentro da regra de Pareto. Pronto. Tá ótimo, né? Eu tenho que arrumar justificativas acadêmicas plausíveis que fundamentem meu trabalho. Entendi. Outra pergunta, professor. Oi? Outra pergunta, rapidinho. Isso aí, veja bem, isso aí nos leva a uma questão hoje muito debatida, né? Todo mundo está querendo aí uma vacina para coronavírus, né? Exato. As vacinas têm que passar pela etapa A, B, C, D, e quantas etapas tem dentro
da ética médica, né? De lá que tem que passar por 4 avaliações com X voluntários e tal. Tem empresa que, por exemplo, agora aí, o debate aí da vacina russa no Brasil, né? Que ainda não chegou na fase 3, que o Paraná já quer trazer para fazer no Brasil, que ainda está na fase 2. Então, eu disse, não adianta, se não tiver na fase 3, não passa, entendeu? Então, são parâmetros que são colocados para a gente que a gente tem que explicar. No nosso caso, não vai morrer ninguém, não vai prejudicar ninguém. 80% de confiabilidade foi o que eu consegui no meu campo. Oxalá, próximo período, vem alguém que consiga fazer mais de 100%. Era para ser 150, mas 175 responderam. Puta, parabéns, arrebentou a boca do balão. Ou então, se não conseguir, tem que correr atrás do mínimo, né? A gente tem tempo bastante para correr atrás do mínimo, né? Sim, tem que correr atrás do mínimo, mas não deu, a ciência. Eu tenho que haver justificativa. Plausível. Oi, Outra pergunta, rapidinho. No caso, como eu quero fazer amostra por conglomerado, né, que são, por exemplo, nichos separados de pessoas a respeito do mesmo objetivo, seria um cálculo de amostra para cada um ou não? Todo mundo na mesma? Não, é total, né? Você divide depois aleatoriamente dentro do conglomerado. Porque você vai fazer por classes, né? Isso aí, eu vou fazer por classes. Na verdade, eu vou fazer a pesquisa toda e vou filtrar pela classe social e pelos ganhos, né? Pela remuneração individual. Sim. Na minha pesquisa, eu acho que é isso que vai fazer a diferença. Então, no caso, eu poderia fazer uma única amostragem e fazer, por exemplo... pessoas que você distribuiu dentro dessas faixas. Isso, distribuir Aí você vai ter que especificar o quê? O critério que você utilizou para distribuir dentro das faixas. Ah, perfeito, entendi. Ok? Ok. Se foi econômico, se foi por idade, se foi por tempo de serviço, enfim. Mas tem que ter um parâmetro. Ok. Obrigado. Tranquilo. Sim, dona Elcimeire, estamos dispostos ainda aqui. Vamos lá. Então, tá, eu acho que eu entendi. Eu só quero lhe fazer mais uma pergunta. O N, nesse caso aqui, ó, o N maiúsculo é a quantidade de pessoas que tem, o N minúsculo é a quantidade que eu vou entrevistar? Não, o N maiúsculo é a quantidade de feirantes cadastrados. Sim, o N minúsculo é o número daquela primeira fórmula, do 1 sobre o erro. Que você... tá. Tá? Então, vai te dar aí um número bem pequeno de pessoas. Espera aí. Tá? E na primeira fórmula, o N vai ser a quantidade de feirantes. Não, primeira fórmula, o N minúsculo vai ser igual a 1 sobre o erro ao quadrado. Esse vai te dar o número de amostra. A segunda vai corrigir o número da amostra. Porque você já sabe o número total de feirantes. Tá, mas nessa primeira fórmula eu vou substituir como? Oi? Eu vou substituir pelo quê? Esses números da primeira fórmula? Apenas você só vai inferir o erro estatístico. Quantos por cento de erro você vai querer na sua pesquisa? Entendi. Ok? Entendi. Uhum. No segundo, já não tem isso. No segundo é só número de pessoas. O N maiúsculo é o número de feirantes cadastrados. O N minúsculo é aquele inicial lá do N minúsculo. Entendi. Tá? Eu vou fazer esse cálculo, vou saber a quantidade de pessoas, mais ou menos, que eu vou entrevistar. Tomara que seja pouca. Eu também. Tomara que seja pouca, porque eu tenho que descrever todas as entrevistas, aí fazer uma relação com os autores, isso é bem trabalhoso. Toda pesquisa é trabalhosa. É porque eu estou fazendo uma pesquisa de mestrado, aí é muita coisa. Parabéns. É muita coisa, 2 pesquisas, e a minha pesquisa de mestrado é na área de educação, não tem nada a ver com administração. Mas eu estou fazendo as 2 de uma vez, porque está finalizando a administração e o mestrado. Beleza. Mas no final vai dar tudo certo. Tranquilo, que você vá para o doutorado. Isso, se Deus quiser.
Aí com essa aqui do ensino à distância, já vai numa boa. Se Deus quiser chegar lá viva, aí eu vou para o doutorado. Tá bom? Então é isso, nós vamos elaborar as questões dessa semana e vamos postar lá na plataforma para o senhor dar uma olhada, dar uma corrigida, se precisar melhorar, a gente vai melhorar, e assim a gente vai trabalhando. Ok. Estamos aqui. Certo, minha parte era só isso. Bem, para aqueles que não são muito amigos da matemática, então, vai lá no Google, bota lá, sites que calculam a amostra, e depois descobre como é que foi calculada a amostra, né? Para você ter certeza que realmente aquele é o número correto, né? Por isso que a gente fala na academia o quê? Você tem que ir lá beber na fonte, né? Então, por isso que tem que saber como é que surgiu. Eu tinha uma área de estoque, né? Queria que ele calculasse a área de 9 metros por 9 metros. Eu fiquei meio... 81 metros quadrados, né? Aí ele calculou, deu 31,31. Aí eu não sei em que modalidade ele calculou, porque quando eu trabalho com o curso de administração, principalmente quando é a disciplina de logística, material e produção, e até mesmo estatística, eu peço que eu traga somente aquela maquineta que tem as 4 operações e, no máximo, uma raiz quadrada, né? O resto a gente vai tudo na mão, né? Aí o cidadão estava com uma máquina, uma FX 115, traçadora de gráfico. Aí eu não sei se ele fez em decimal, hexadecimal, neperiano, base logarítmica, o hexa... Rapaz, eu não sei qual foi a modalidade que ele usou lá, que... Eu disse, se tu me repetir e tu me disser, conseguir repetir esse número aqui, eu te dou a nota. Até hoje ele não me respondeu 31,31 dele. Então, assim, por que eu digo que você tem que fazer as contas? Para você, na hora de perguntarem, você está lá, sabe? Não, eu fiz, não tirei, eu mesmo calculei, entendeu? Então, você tem mais, né, traquejo na hora de defender o seu trabalho, entendeu? Na hora de, por exemplo, no próximo período, nós vamos falar de fazer o quê? Um artigo. Mas você colocar esse artigo para uma revista, lá na revista vão ter avaliadores que vão fazer todos esses cálculos de novo, entendeu? E se houver alguma não conformidade, ou de texto, ou de pontuação, ou de português, ou de fraseologia, ele vai botar lá, olha, tem que corrigir isso, tem que ver onde sai esse número, sabe? Então é para a gente aprender cada vez mais, tá? Mais perguntas, gente? Vamos lá. Não, eu não. Então, dona Alcimere, estou tranquilo. Tiago, tranquilo. Dona Simone, tranquilo também. Os únicos que falaram aqui. Tranquilo, professor. Tranquilo. Oi? Tudo tranquilo. Chegou a calcular esse outro N? Não, eu não peguei os valores, professor. Tá bom. Eu te mando. Tá bom, depois eu passo por cima. É para quem já sabe já tem a população, né? Aí você vai querer tirar a amostra, você já sabe a população. Tá? Que é um sobre o erro elevado ao quadrado, é esse? Isso. Esse aí tá. Vai dar o cálculo amostral. Aí você tem que fazer a correção, né? Que é o N maiúsculo vezes o N minúsculo sobre N mais o N, né? Tá bom. E vai dar a correção. Eu preciso corrigir, porque vai ter um número grande, né? Uhum. Tá? Por isso que se você fizer pelo o NO inicial, vai dar tranquilo, né? Porque está acima. Mas tudo tranquilo, gente? Renato, ok, Renato? Renato botou a foto dele aqui. Ah, não, tá aí. Tudo ok, Renato? Beleza. Rafael, tudo ok? Tudo ok, professor? Gisele, vamos lá. Tudo ok, professor. Tudo tranquilo, Gisele? Tudo ok, professor. Tá bom. Flávio, tudo ok, Flávio? Tudo certo, professor, tudo ok. Beleza. Hugo?
Tiago ok, Cimeire? Daiane, tudo ok, Daiane? Tudo ok, professor. Na terça vou estar enviando para o senhor fazer a correção com o João. Falei com ele. Ok. Então, nós temos aí Daiane, Elcimeire, Flávio, Gisele, Hugo, Rafael, Renato, Simone, Tiago. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Então, gente, olha, parabéns para vocês. Foi bastante proveitoso aí o nossa enquete. Tá? Esse material nós vamos passar para o professor Francisco colocar lá na sala. Tá? E estamos aí, o Zap está funcionando. Se a gente não responder na mesma hora, não esqueçam que é nós e Justiça Divina, tá? Tarda, mas não falha. A gente responde, tá? Temos várias outras coisas. Essa semana está começando o nosso ensino remoto especial, né? Também. Então, tem mais atividade por aí, mas a gente responde para todo mundo, tá? Quero agradecer a vocês, esse domingo aí, disponibilizado aí para a gente trocar ideias, né? Tentar melhorar o nosso trabalho, tá? Mas amanhã ainda tem o 7 de setembro para a gente feriar. Espero que vocês tomem um bom banho de rio, como uma boa peixada, ok? E vamos à luta, tá? Vamos que vamos, tá bom? Muito Tá obrigado. certo, professor. Obrigada. Tá bom. Então, um abraço para todos, uma boa noite. Tchau, tchau.